E veio aí, Pedro surtou na festa, teve treta, beijo, Marcelo bêbado. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Vou te contar tudo que rolou na primeira festa do BBB 26. Então cola aqui pra você não perder nenhum lance. Eu vou te contar tintim por tintim em ordem cronológica. Você já sabe, né? A nossa meta babada é de 10 mil likes. Eu conto contigo, então já sabe, deixa aqui nos comentários bom dia pra gente ter um sábado abençoado. Então educados respondem bom dia aqui nos comentários, tá? O Pedro agora tá levando lição de moral do cowboy lá no quarto do líder. Isso tá acontecendo agora, nesse exato momento, e eu vou te explicar o porquê disso tudo tá acontecendo, tá? A festa, ela começou muito bem, ela começou muito boa, tudo muito bom. A Anitta foi lá, cantou, fez toda, né, todo o negócio dela, aquela coisa toda, se divertiu com a casa e tal. E aí ela fez o show. Depois do show, a Anitta foi para fazer um after, porque eles disseram que lá no negócio do Mercado Livre é tudo em dobro, blá, blá, blá. E aí ela foi fazer um after. No after, meu Deus do céu, que o Pedro já chegou causando. Primeiro que no show, antes de tudo, o Pedro já chegou, tirou a camisa. O show mal começou, ele já tirou a camisa e começou a rodar tira a camisa, levanta pro alto e começa a rodar. Ele já começou a rodar a tal da camisa. Aí, minha gente, a Anitta tava ali, foi pra festa fazer o tal do after com o DJ dela e tal. E aí a Anitta foi no bar, que tinha ali na festa. E aí ela falou assim pro Pedro, tu vai fazer meu drink? E o Pedro, não, vou fazer. Beleza, não, vou fazer teu drink, então tá. Menina, não é que o Pedro deu um drink pra Anitta e ele bebeu o drink da Anitta antes de dar pra ela. Ele babou o drink da Anitta. E a Anitta, menino, tu não falou que ia fazer meu drink e tu tá bebendo o drink? Ah, não, drink babado. Tu tem que ser um zerado, poxa. Falou que ia fazer um drink e vem com um drink que tu tá bebendo. Eu não quero drink babado, não. Aí o Jonas foi lá, fez um drink pra Anitta e depois ele entregou o tal do drink e aí ela tomou o drink dele, que o Jonas fez pra ela, que afinal de contas era um drink que não tava o quê? Exatamente, babado. Tá. Bom, aí, menina, lá pelas tantas, tava rolando show, tava rolando isso, aquilo, blá, 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 e teve beijão. Beijão de quem? Do Breno e do Marcelo, tá? Tudo bem que o Marcelo já tava mais louco que o padre do balão. Eu não sei como é que esse menino ficou tão bêbado, tão rápido. Mas aí os dois deram ali, ó o beijão, ó o beijão. Eita, cara. Eita. Aí esse aqui foi o primeiro beijo do BBB 16, tá? Beijão daquele jeito, com aquela vontade. Deram um super beijo os dois. Beleza. Deram beijo e tal. O Pedro foi falar com a Anitta. E aí o Pedro, tu não tá tomando meu drink, então? E a Anitta, tu fez um drink pra mim e me ofereceu babado? Aí não, né? Tem que ser um drink zerado. Aí o Pedro pediu um gole do drink que fizeram pra Anitta. E o Pedro, ei, o cara do lado, desculpa, foi falta de higiene. E aí a Anitta, ele que fez o meu drink, ele fez pra mim. Aí o Pedro, posso experimentar um gole? E ela, não, menino, você quer tomar drink babado? Não. Bom, aí, a essa altura do campeonato, tá? A Anitta tava dançando, a galera tava se divertindo e tal. O Breno e o Marcelo se beijaram pra caramba, se beijaram 500 vezes diferente, beijaram, 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 beijaram. Aí, beleza. O Marcelo começou a dar show. Tava bebaço. E aí ele entrava no meio da festa e falava, o show acabou! Acabou o show, acabou o show! Menina, bebaçaçaçaço. Acabou o show, chega de show. Eu não vou dar show. Ele, eu não vou dar show. Já dando show. Ultra mega babado, falava isso pra todo mundo.
O Jonas tentou conter, a Marciele foi cuidar, o Breno foi um fofo cuidando dele, porque ele tava aqueles bêbados chato mesmo. E aí ele começou meio que a passar mal, meio que desmaiou na festa, caía na festa, enfim, passou mal. Jonas pegou ele no colo, levou lá para dentro. Daqui a pouco ele já estava de volta na festa, enlouquecendo, dizendo: acabou o show. Ele disse: acabou o show. Aí resolveram levar ele para tomar um banho, tá? Para ver se baixava um pouco da cachaça. O Jonas cuidou ali um pouco do Marcelo, que estava bem mais embriagado que a galera. O Jonas, ó, é legal você curtir mais, né? Para você curtir mais horas. Você esperou tanto essa festa, não é legal curtir só metade. Vamos tomar uma água? Aí o povo começou a dar uma água para ele. Claramente não adiantou, porque você tá vendo que essa foi a situação que aconteceu aí, né? Bom, Marcelo, bebaço, a galera começou a ajudar. O Breno foi um fofo cuidando dele, tá? O Breno super querido, se preocupando, cuidando para ele não se machucar e tal, não sei o quê. Esse aqui era o estado do Marcelo. Olha aí, olha. Ó. Menina, caído. Ele caiu na festa várias e várias vezes, tá? Era até meio preocupante, assim, para não se machucar. Muitas pessoas levantaram a questão da Ana Paula, que eles são super amigos, que eles são amigos, que eles estão juntos, que ele gosta da Ana Paula, que ele tá sempre com a Ana Paula, mas que nesse momento a Ana Paula não ajudou ele nem um pouco. Deixou ele se ferrar com os outros. Se faz muito de amiga dele, mas na hora que ele tava cachaçado, ela tava aproveitando a festa e nem bola para ele deu, tá? Ela, em determinado momento da festa, chegou a dizer: olha, separa, tá muito feio isso daí, não sei o que, tá muito feio, não faz assim porque tá muito feio, tá horrível isso, amigo. Então ela começou meio que mais a criticar ele do que propriamente ajudar, tá? Então, assim, muitas pessoas falaram sobre isso da Ana Paula. Aí a Anitta visitou a casa, aquela coisa toda, só que a bebida acabou. E isso era tipo assim, 1h. E aí eles entraram na casa, todo mundo entrou na casa, parecia mesmo que a festa tinha acabado. E a Ana Paula: olha, acabou a festa, se acabou a bebida, acabou a festa. Mas depois veio outro cooler, e aí eles foram se divertir e tal. Beleza. Aí, minha gente, o povo tava se divertindo, só que na sala, o Juliano Floss já tava rolando uma movimentação e foi pra festa. Na festa, ele disse que o Pedro queria queimar a Ana Paula porque ela estava no paredão. Isso por quê? Vamos lá. Aparece na edição, ontem, antes da festa, o Pedro chega na Ana Paula. E quando ele chega na Ana Paula, ele fala para ela e dá claramente a entender para Ana Paula que ela teria feito alguma coisa de forma espiritual para ele passar mal. Desejado algo, feito macumba, enfim. O Pedro dá vários indícios de intolerância religiosa contra a Ana Paula. Jogando baixo, jogando sujo, sendo um verme é o que foi o Pedro ontem antes da festa. O que ele faz contra a Ana Paula, o que ele tenta imputar na Ana Paula, é um jogo tão sujo, tão baixo, que não tem nem explicação. Só que a Ana Paula não deita para ele. E aí ela pega e diz: olha, o que você está querendo dizer? Você está falando que eu sou bruxa? O que você quer dizer quando você fala isso ao meu respeito? O que você está falando? O que você está insinuando ao meu respeito? E ele: não, você está me interpretando errado. Ah, não estou te interpretando errado, não. Você claramente está falando o que você quer estar falando. Aí ela chama todo mundo do quarto que estava ali e fala: olha, vocês entenderam a mesma coisa que eu? Que esse garoto tá maluco? Todo mundo entende, porque claramente foi isso que o Pedro fala, porque é exatamente isso que o Pedro fala. A edição mostra. E nesse momento no quarto, o Juliano Floss fica sabendo. E aí ele fica indignado também. E aí esse episódio de intolerância religiosa contra a Ana Paula vindo do Pedro pega muito mal para ele, tá? Muito mal. E aí o Juliano Floss fica muito irritado
E na festa ele repercute isso. Aí o Juliano disse que o Pedro quer queimar a Ana Paula por ela estar no paredão. E é exatamente isso que a Ana Paula fala, que ele está tentando levantar questões políticas contra ela, e essas questões religiosas agora também. E que ele está tentando jogar contra ela aqui fora, não dentro do jogo. E, inclusive, a Ana Paula chora por causa disso antes da festa. Isso tudo passa na edição, tá? A Ana Paula chora, dizendo, olha, se você quer jogar comigo, joga comigo aqui dentro. Não joga comigo fora da casa. Depois disso, no quarto antes da festa, ela chora e diz, olha, se ele quer jogar comigo fora da casa, eu já perdi. Porque eu tenho muito hater. Eu nunca ganhei R$1 com rede social. Bom, na festa, daí o Juliano Floss fala que o Pedro quer queimar a Ana Paula porque ela tá no paredão. E ele fala, olha, ela sabe que lá fora a galera vai pegar em cima dela por ela estar no paredão. Ele não é ignorante. Eu não vou falar com ele agora, mas amanhã eu vou falar. Não fecho mais com você. Não cabe a nós mais. Ele tá querendo ser o excluído da casa. Ele tá querendo ser o Davi Brito. E aí o Juliano Floss ainda falou, eu fico triste porque ela ficou mal. Eu não gostei de ver a Ana Paula desse jeito, porque a pressão que o Pedro colocou nela, ninguém tá colocando em ninguém. Ele olhou para mim e falou, eu joguei verde para colher maduro. Ele estava querendo isso quando falou de política e estava querendo isso falando de novo, propositalmente. Tem que parar para olhar com a ignorância, é de propósito. Então, o Juliano Floss traz isso à tona de novo na festa, que o Pedro de malandro não tem nada e que tá fazendo isso para queimar a Ana Paula. E, de fato, na festa, ele fica bem excluído. A gente vê os grupinhos, ele mais num canto, ele não consegue se enturmar. Logo de cara, na festa, ele começa a falar de jogo com o cowboy. O cowboy se irrita, fala para ele, olha, para com isso, cara, vamos curtir a festa. É festa hoje, não vamos falar de jogo. Agora o cowboy tá dando muito conselho para ele dar uma segurada. Agora, né, isso aqui é 7 da manhã. Depois da festa, 7 da manhã, o cowboy tá acordado com o Pedro ainda, aconselhando o Pedro há horas. E disse para ele, olha, Pedro, você tem que tomar cuidado. Amanhã você pede uma psicóloga, porque você não tá bem. Para com isso. A Sara chega no Pedro no meio da festa e fala, olha, isso aqui é único, vamos curtir a festa, para com isso, dá um tempo, vai viver, né? O dinheiro é consequência. Ele, não, eu entendo, dinheiro é consequência. Mas claramente ele não entende, porque ele não consegue viver o jogo e só quer colar em todo mundo para falar de jogo, só que naquela hora as pessoas só queriam curtir. E aí a gente vê o Pedro realmente excluído, tá? Enquanto isso, Marcel passando mal. E chegando das pessoas falando, tomara. Ele dizia tomara. Eu tomara. Bom, vamos lá. Daí, o Capetinha disse que o Pedro podia estar sendo induzido ao erro. Só que o Juliano Floss não deixou isso barato. E aí o Capetinha falou, vocês têm que entender que o jogador craque induz o adversário ao erro. Eu induzia meus amigos zagueiros ao erro, alimentava eles. Ah, essa bola não voa, essa bola é ruim para mim. E eles só iam. Tem pessoas boas jogando aqui que podem induzir alguém ao erro, ainda mais quem não sabe jogar. E aí o Floss falou, olha, isso não é só ser afoito. As coisas que ele está falando são feitas. Ele induz as pessoas ao erro. Ele já foi com ela falar sobre política, que eu avisei que não era para fazer, porque ela tem um posicionamento e ela não queria trazer esse assunto. Ela falou que a extrema-direita ia cair em cima dela. E o Juliano, se eu for ficar passando a mão na cabeça dele, eu já fiz isso 7 vezes. A última vez que eu fiz isso, eu passei a mão na cabeça, falei, nossa, eu te amo, abracei ele chorou, saiu e foi fazer isso. Eu não consigo entender, eu fico chateado, parece que tá mentindo para todo mundo. Então até o Juliano Floss, que é super amigo dele, começa a se irritar, tá? Bom, aí, menina, aí o Pedro foi curtir um pouco a festa, tá? Ele deu uma de lado e aí a Maxiane e o Jonas 22 se pegaram. Uma menina, se pegaram com vontade. O negócio foi babado, só que daí teve o Pedro. Lá pelas tantas, o Pedro foi até atrapalhar o beijo, você acredita? E aí, o Jonas se irritou com ele e falou, sai daí, rapaz. Ó, ele tava ali beijando e tal. Ó, vê que o Pedro chega perto. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz, ele fala. Que o Pedro consegue ser inconveniente até
no beijo dos outros. E, menina, esses dois beijaram, tá? Beijaram e não foi pouco, beijaram pra caramba. Assim, uma coisa que a gente teve foi beijo desses dois, tá? Beijou-se, beijou-se, beijou-se. Chegou a dar um calor, tá? Porque era beijo daquele jeito. Bom, na festa, corta pra Milena ainda, tá? Falando o seguinte, olha, o Pedro veio tentar conversar e comigo eu falei, moço, não sei se você já viu, mas eu não quero papo com você, eu não quero. E Ana Paula, amiga, vem cá, todo mundo vai conversar com ele porque ele vai se fingir de excluído, vamos tratar ele bem e normal. E a Milena, eu não consegui. E Ana Paula, ele me chamou de bruxa, eu dancei com ele, senão ele vai levar 5 milhões da gente. Ele vai fingir que é excluído e o Brasil vai abraçar ele e ele vai tirar um prêmio da gente. E a Milena, então eu vou ter que ficar sendo falsa porque ele vai ser excluído? E a Ana Paula, vai sim, 5 milhões. E a Milena, já é a segunda vez que ele vem conversar comigo, a primeira eu ignorei. Depois que elas cuidam do Marcelo, e aí elas levam o Marcelo para deitar no quarto e ficam lá com ele, o Pedro chega aí no quarto, e aí fica a Ana Paula e a Milena falando sobre isso. A câmera principal estava na festa, aí eu coloquei na câmera do quarto voar, que é onde elas estavam. E aí a Ana Paula começa a falar essas coisas para Milena, que não é para excluir ele, senão ele vai acabar levando o prêmio, que ele tá se fazendo de sonso, que ele tá se fazendo de inocente, que de inocente ele não tem nada. Então a Ana Paula começa a trazer todas essas coisas à tona pra Milena e abrir os olhos da Milena para não excluírem ele, tá? Bom, aí a Marcele contou que se sentiu constrangida quando foi questionada pelo Jonas se um dos alvos do queridômetro eram dela. E a Marcele, a gente tinha um combinado. A nossa primeira opção era a Aline e a segunda era o Jonas. No meu top de votos, ele ainda não entrou. Mas hoje eu me senti constrangida porque eu dei alvo para ele. Se ele virasse e perguntasse, eu ia dizer que sim, ia levar todo mundo comigo. Eu dei alvo para você porque foi combinado de todo mundo do quarto. E a Maxiane, para ele, eu dei coração. E a Marciele, eu sei, mas não é para dar abertura para algo que vai prejudicar o grupo. Se um do grupo cair, leva todo mundo, tá entendendo? Eu tirei o meu alvo do PA e justifiquei na hora. Foi o que a Marciele disse na foto, tá? Lá no quarto, as meninas estavam falando do Pedro já, as luzes já estavam apagadas e tal, isso já era 3 da manhã. E a Ana Paula, o problema é que o povo quer ver esse negócio. E a Jordana, mas o cancelamento é sempre maior de querer ver o fogo no parquinho. E a Ana, mas você lembra do Prior? E a Jordana, e a gente vai fazer a Kátia cega? E a Ana, não, vamos ser estratégicas com ele. Ele já tem a estratégia dela. E aí, inclusive, rolou uma mini treta ali no quarto, tá? Enquanto tava todas as luzes apagadas e tal, rolou essa mini treta ali com o Pedro. Por quê? Eu vou te explicar agora. Você já deixou o like? Então clica aí em gostei porque é super importante, faz toda a diferença. Ajuda demais aí o canal, tá? Essa vida, Bom, hoje eu opa. sou ambulante. Na verdade, eu não sou ambulante. Aí o Pedro tava ali no quarto, tá? E aí a Milena disse assim, ó, eu queria que a bebida subisse e tirasse os personagens das pessoas, não ficar assim. E o Pedro, você tá falando de mim? E a Milena, tô falando do quê de você? Tô falando com um cara aqui. E a Ana Paula, ué, por que ela ia estar falando de você? E a Milena, a máscara serviu aí, Pedro? E o Pedro, não interessa pra você. E a Milena, você perguntou, né? A máscara deve ter caído, o meu papo era com o Marcelinho, chegou em você? E aí o Pedro, calado, consciente, não sei. E a Ana Paula, Pedro, acho que não cabe. Ela tá cuidando dele. E a Milena, não é a hora, velho. Tomando cuidado do Marcelinho aqui, vai pra tua festa, amanhã a gente treta. E a Ana Paula, vai lá, curtir com os teus amigos. Foi o que disse Ana Paula ali nessa treta que eles tiveram, tá? Pois bem, daí, menina, o Ricardinho faz tempo. O Ricardo desistiu lá no quarto branco, tá? Ele desistiu do quarto branco, apertou o botão e foi. Já era, menos um no quarto branco, o Ricardo desistiu. Bom, já o Pedro estava na sala orando, e aí o Pedro volta para a festa. E aí eles estavam analisando o comportamento dele no jogo e começando a dar esses conselhos. E aí o cowboy fala depois pro PA, o Paulo Augusto, que o Pedro não tá encontrando equilíbrio. Ele falou, olha, a gente fica desgastado. Ele falou, eu quero conversar, mas eu quero conversar mais. Falei, vamos dormir lá, não tem problema nenhum. Você não sabe como o público de casa fica vendo. Aí o Paulo, ele fala a mesma coisa toda hora. E o Alberto, pois é, ele fala a mesma coisa errada toda hora,
vai lá e ainda faz errado, tá? Então o povo tava bem incomodado. Como eu te falei, né? Agora tava o Pedro conversando com o cowboy ali no quarto, né? Na sala do líder, ali no quarto do líder. E aí a gente vê que o Pedro realmente não tá bem, tá? Daí o Pedro tava falando que se ele mesmo incomoda as pessoas, tá? E aí o Pedro falou: eu vi vocês falando de peixe, de coisa, e o Roberto de peixe? E daí vocês cantando uma música. Quando eu entrei aqui, vocês falavam: você é um peixinho no aquário. Eu vi o Jonas e as pessoas cantando. E aí, cara, o Pedro tá empurrando uma narrativa de perseguido, de que estão falando mal dele, que isso e aquilo, claramente uma história que não existe, tá? É uma história que não existe o que o Pedro tá fazendo. E aí o cowboy perde um pouco da paciência e fala pra ele, então, que ele precisa da psicóloga, tá? O Jonas e a Maxiane acabaram dormindo juntos também. O Alberto disse que não tá errado de formar grupo e que a Ana Paula é jogadora, esperta, que ela viu a oportunidade de ter aquele grupo dela, que ela tá certa, que se ele tivesse a mesma oportunidade que ela, ia estar fazendo a mesma coisa, tá? E aí, o Pedro falou pro Alberto, o segredo do jogo é ficar em silêncio também. E o Alberto também acho, mas muito mais do que falar muitas vezes. Até porque, né, o que mais o Pedro estava fazendo era falar ao invés de ficar em silêncio. Bom, aí o Pedro, ele claramente está tentando colocar essa história de perseguido, de que ninguém gosta dele, que ele não pode ser quem ele é, porque as pessoas, enfim, estão tratando ele mal, e isso não tá colando, porque não é uma verdade, tá? Outro babado da madrugada, desculpa te trazer isso aqui, é o Pedro sem roupa. Menina, o Pedro, isso aqui é só um frame, tá? O Pedro apareceu pelado. Nessa foto aqui, ele vem de frente e dá pra ver tudo. Realmente. Eita, Neiva, é só o sinarzinho. É. Preocupante. Bom, ele e o cowboy seguem conversando, tá? Eu vou estar de olho nessa conversa, te trago tudo ao vivo, meio-dia. Então você cola aqui, porque claramente o Pedro tá. Ó, mas de bobo, ele não tem nada. O jeito que ele fala e o jeito de coitado que ele se coloca não tá convencendo ninguém. Eu vou estar de olho e vou te contar tudo aqui no canal. Te espero ao vivo, meio-dia. Até mais, tchau, tchau.